Oi pessoal, hoje para ajudar vocês que vão realizar as atividades, eu vou estar explicando para vocês a apostila, tá? Então o que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje é esta apostila Currículo em Ação. Se você não está com ela ainda, precisa vir buscar com urgência aqui na escola, tá bom? Bom, então nós vamos precisar do caderno para colocar as respostas, né, já que não tem espaço na apostila. E vamos colocar as respostas então no caderno. Não precisará copiar essas perguntas. É somente pôr as respostas no caderno. Você põe, por exemplo, vamos estar na página 195, exercício número 1. Então você vai pôr lá no seu caderno, página 195, questão número 1 e a resposta. Tá bom? Então vocês peguem a apostila de vocês, né, faz aquele pause no vídeo para você, né, poder pegar a apostila e retome aqui. Nós estaremos aí na página 195. Nós vamos fazer a partir desta atividade número 2, tá certo? Então vamos lá para a leitura da página 192. Leia o texto 1. A autoria do geógrafo brasileiro Milton Santos. Que a gente precisa saber que Milton Santos é a base da geografia, é o maior geógrafo brasileiro, né? Então muita coisa que se estuda vem do estudo desse geógrafo Milton Santos. Vamos lá então a leitura do texto 1. Tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança é a paisagem, que foi aquilo que nós já conversamos, que é a definição de paisagem. Esta pode ser definida como um domínio do visível, aquilo que a vista abarca. Observem que está em negrito e tem uma razão para isso. É formada não apenas de volume, mas também de cores, movimentos, odores, novamente em negrito, sons e etc. A paisagem é um conjunto heterogêneo, que está em negrito, de formas naturais e artificiais. É formada por uma fração de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade ou por qualquer outro critério. Suscetível está em negrito as mudanças regulares ao longo do tempo. A paisagem é um conjunto de formas heterogêneas, de idades diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das diversas maneiras de produzir as coisas e de construir o espaço. Então ele está aqui dialogando sobre o que é paisagem, né? Toda uma análise sobre a questão de paisagem, tá certo? Então vamos lá a primeira parte do exercício, né? O exercício da atividade 2. A primeira parte é pesquisa o significado das palavras destacadas no texto 1, que foi o texto que a gente fez a leitura agora, e de outros conceitos, termos ou expressões que você desconhece e registre no seu caderno suas descobertas. Então você precisa pesquisar o significado da palavra abarca, que está tudo em negrito, tá? Aquele negrito, tá em negrito, é para você saber pesquisar o significado da palavra. Então você vai precisar pesquisar o que é abarca, o que é odores, heterogêneo, suscetível, tá? Se tiver outras palavras, outros termos, qualquer que você não conheça, você pode incluir para a gente discutir na próxima aula o que vocês acharam do significado destas palavras, tá bom? Vamos à segunda parte da atividade. A partir das ideias apresentadas no texto 1 e do diálogo que realizamos, né, naquela correção da aula passada, né, com os colegas das atividades anteriores, escreva em seu caderno um texto. Um texto não é 2 linhas, o texto não é 3 linhas. Esse texto tem que ter pelo menos 10 linhas no mínimo, tá? No mínimo 10 linhas. Terminou de fazer esse exercício, tira a foto, como sempre, e envia lá para o WhatsApp, tá bom? Para aqueles que não têm, né, tem lá no grupo o WhatsApp que vocês podem mandar para mim essa atividade. Mas continuando aqui, então, o título do seu texto será: a paisagem não apenas se vê, mas se sente, se ouve e se cheira. Então, esse vai ser o título do seu texto, o texto de todos vocês, tá? Então você vai pôr esse título e vai fazer o texto. O ideal é que o texto de vocês fique a caneta, tá certo? Para ficar mais visível, para um melhor entendimento na hora de eu fazer a leitura,
tá? Vai ficar aberto no dia da correção que a gente vai fazer, que vocês possam ler os textos de vocês, para aqueles que quiserem participar lá, ligar o vídeo e ler o texto, tá? Mas é importante que ele seja a caneta. Pode começar fazendo de lápis e depois passando ele à caneta, tá? Então é bastante interessante que ele te dá vários elementos que você pode descrever. Já a gente vai entender o que você vai conter no texto, mas ele já te dá alguns indícios. Você vai poder falar do que você vê na paisagem. A gente sabe que a paisagem a gente não só vê, a gente sente o cheiro, né? Então ele dá... a gente escuta barulhos naquela paisagem. Então ele dá várias coisas que a gente pode citar dentro do nosso texto. Seguindo a nossa leitura, o outro indicado pelo professor, ao narrar o seu trajeto, procure... Que trajeto? O trajeto que você faz da sua casa até a escola. Esse é o texto. O título é o que nós lemos aí. E sobre qual paisagem que você vai descrever. Todas as paisagens que você vê quando do caminho da sua casa até a escola. Tá? É isso que você vai fazer a descrição. Então você vai narrar o trajeto, procurando descrever as cores nas suas diferentes nuances, as diferentes tonalidades de cores que existem aqui da paisagem que você enxerga. As pessoas presentes nesse percurso, os odores, os aromas, ao passar por certos lugares, os sons, as mudanças pelas quais a paisagem passou. Tudo isso são relatos para enriquecer o seu texto, né? E se você observar, sendo no mínimo 10 linhas, dá para escrever até um pouco mais. Para compor o seu texto, além de suas observações, considere também os relatos dos colegas que realizam o mesmo deslocamento. Com o texto finalizado, participa de uma roda do diálogo que a gente vai fazer virtualmente aí na próxima aula, tá? Que a gente vai ler, vai ouvir o que vocês fizeram no texto. Entendidos? Vamos para a página 196. Na página 196, está lá o exercício 2.2. No processo de observação, a leitura e análise de uma paisagem, consideramos seus elementos que podem ser naturais ou sociais e culturais, dos mais próximos aos mais distantes. Nessa atividade, destacamos a imagem 1, que é a imagem que está logo abaixo. 4 planos de uma paisagem da cidade de Atibaia. Para facilitar a leitura e a análise dos seus elementos, observe a paisagem que foi registrada pela fotografia a seguir e preencha no quadro os resultados de sua análise. Então nós temos ali plano 1, plano 2, plano 3 e plano 4. Como se fosse uma divisão de cada plano que a gente enxerga, né? Tem um plano mais próximo e vai ficando mais distante, mas que todos compõem a mesma paisagem, certo? O que ele quer que você descreva o que você vê no plano 1. Então tá lá, temos um quadro aqui. Aí você vai lá e plano 1, descrição da imagem. O que você vê no plano 1? Descreva o que você vê no plano 2. Descreva o que você vê no plano 3. Descreva o que você vê no plano 4. Tá? Então, bastante simples. Depois, encerramos na página 193 com a pergunta de A a F. Então, tá lá. Em seguida, para explorar um pouco mais o estudo dessa paisagem, responda as questões no seu caderno. Letra A. Quais planos apresentam maior número de elementos? Então, desses planos que a gente viu na imagem anterior, que está dividido em 4 planos, qual deles tem maior quantidade de elementos naturais? É o plano 1, é o plano 2, é o plano 3 ou o plano 4 que tem a maior quantidade? Tá? Justifique sua resposta. Como é que você... Então, você vai justificar o porquê aquele plano você está dizendo que tem mais elementos. Então, você precisa justificar a sua resposta. Não adianta falar, é o plano 1, mas por que é o plano 1? Entendeu? Não, é o plano 2. Então, por que é o plano 2? Na letra B. Qual plano se observa na maior interferência antrópica? Antrópica é o mesmo de cultural, é o mesmo de artificial. Então, qual dos 4 planos possui maior interferência do ser humano? Aí você vai justificar. Mesma coisa que a gente fez na letra A, que precisa de uma justificativa. C. Qual é o tipo de relevo observado no terceiro plano? Ou seja, relevo é uma parte elevada de um determinado lugar. Então isso aí é uma montanha, um vulcão. O que é esse relevo que apresenta no plano número 3? Letra D.
Podemos dizer que a paisagem é natural e social? Justifique a sua resposta. Então, juntando os 4 planos, falando da paisagem como um todo, a gente pode dizer que ela é uma paisagem natural e social? Aí você vai dizer se sim ou se não, e você vai justificar porque você acha que ela pode ser ou não chamada de social e artificial, social e natural ao mesmo tempo, ou não. E como podemos estudar o processo que transforma essa paisagem? Então, ele quer que você diga como é que a gente pode estudar o processo de uma transformação de uma paisagem. Para você descrever como é que faz esse estudo, né? E F, a paisagem analisada é semelhante à do lugar onde você vive? Justifique sua resposta. Então você teria que dizer se essa paisagem de Atibaia é semelhante à paisagem que você vive, no caso, a paisagem de nossa cidade. Tudo bem? São essas atividades. A atividade 3 que aparece aqui, nós vamos fazer em um outro momento. Essas aqui já são suficientes para ocupar vocês por essas aulas. Tudo bem? Então, realize a atividade, depois envie foto para o meu WhatsApp. Tudo bem? Até a próxima.